Graça e paz do Senhor Jesus a essa igreja, que Deus abençoe o seu dia, o início da semana. É uma alegria imensa estar com os irmãos novamente. Encerramos aí a série falando sobre conflitos da vida, e o Cristiano até me pediu para estar anunciando a próxima série, que é espetacular. A partir do próximo domingo estaremos estudando doutrina, e nós vamos estudar os 5 solas, né? Solas lá no latim, né? Somente, significa somente. Então nós vamos estudar a base da reforma protestante, que são os 5 solas: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e a glória somente a Deus. Você não pode perder. Eu vou pedir para o Josley, para ele colocar aqui na tela aqui agora a chamada, e você não pode perder. É doutrina, é maravilhoso. Hoje nós vamos estar falando sobre dinheiro, irmãos. Nós vamos falar na prática sobre dinheiro, como adquiri-lo, como ser próspero e até como ser rico, mas à luz da palavra de Deus. Irmãos, com muita humildade, com muito temor e tremor, vou estar falando para os irmãos, não a questão do dinheiro na teologia da prosperidade, porque essa teologia é uma grande heresia. Ela mistura conceitos verdadeiros, conceitos bíblicos, com mentiras diabólicas. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre riqueza financeira, mas à luz da palavra de Deus. Eu sou graduado em administração de empresas e pós-graduado em controladoria e finanças. Eu estudei para saber como conduzir uma empresa ao lucro, mas eu confesso aos irmãos, eu somente aprendi o caminho da prosperidade, da riqueza, há cerca de 2 anos. E de 2 anos para cá, eu tive um período conturbado, um deserto. Depois vamos ter tempo para, às vezes, falar sobre isso, né? E a partir disso aí, Deus me honrou, Deus me levantou novamente, e eu pude aprender um pouquinho também sobre isso. Alguém até poderia me perguntar: Marco Aurélio, você é rico? Não, eu ainda não sou rico. Hoje eu sou próspero. Hoje, nesse exato momento, eu tenho o suficiente para suprir minha família e para acudir o necessitado. Isso é prosperidade. O nosso objetivo, então, é aprender sobre prosperidade e riqueza financeira, qual a diferença entre ambos, como ser próspero e rico e, principalmente, temente a Deus. Por causa do tempo, eu vou apresentar 10 princípios bíblicos para ser próspero e rico à luz da palavra de Deus. Marco Aurélio, você então sabe a receita para ser próspero e rico? Existe então uma receita? Então, por que todos não são prósperos e ricos se existe uma riqueza, uma receita? Saber a receita de como ser próspero e adquirir riqueza não significa que você será próspero e rico. Assim como saber como ter uma boa saúde e um corpo bem definido, malhado, não significa que você os tenha. É necessário foco e disciplina. Todo mundo sabe a receita. Você sabe a receita de como ter uma saúde boa, em condições normais, né? Ter uma boa saúde e ter um corpo bonito, malhado, perfeito, não sabe? Sabe. A receita é uma dieta balanceada e exercício físico, não é assim? Tá bom. Eu vou pedir para o Josley colocar aqui na tela cada princípio para você ir memorizando, porque nós vamos ter que falar muito rápido, né?
E à medida que nós formos apontando, ele vai colocando aqui, tá bom? Vamos lá então. Primeiro princípio para ser próspero e adquirir riqueza à luz da palavra de Deus. O primeiro princípio é: o trabalho é da natureza de Deus. A prosperidade e riqueza à luz da palavra de Deus passa necessariamente através do trabalho e também da herança. A Bíblia tem início com a descrição do trabalho de Deus na criação. Toda aquela situação caótica do mundo aqui foi mudada com o trabalho de Deus. Antes de existir pecado e salvação, já existia o trabalho de Deus. A Bíblia é o relato da obra é trabalho, A Bíblia é o relato da obra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, além do trabalho dos servos de Deus. E lá em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse que Deus trabalha até agora e ele também. Em resumo, prosperidade e riqueza de acordo com a vontade de Deus, só através do trabalho. O trabalho gera a verdadeira riqueza, uma riqueza consistente. Segundo princípio, a primeira parte de toda a sua renda é culto de gratidão a Deus. Esse é o principal princípio da prosperidade. Você prestar um culto de gratidão a Deus com uma parte do seu trabalho. É o dízimo. Você vai dividir tudo que você recebe em 10 partes. Lembre-se que o mais importante é que esse oferecimento dessa parte seja um culto de gratidão a Deus, que seja a primícia, o primeiro, o melhor. Deus não aceita o resto, a esmola. Deus quer um coração grato que lhe ofereça a melhor parte, a primeira parte, ainda que seja pouco. Lá em Gênesis, nós vemos que Caim deu uma oferta a Deus, mas Abel deu das primícias, deu o melhor, em gratidão. Então, meu irmão, se você hoje é dizimista, mas você entrega o seu dízimo também, que não seja de uma forma de uma grande gratidão a Deus, maravilhosa gratidão a Deus, então nem entrega, você está só gastando dinheiro, Deus não está aceitando. Mas se você oferece a Deus como um sacrifício de aroma suave e agradável, um sacrifício de oferta pacífica, que é gratidão a Deus, é esse que Deus aceita. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a palavra está falando de encher, fartar e transbordar, mas essa entrega e essa honrar a Deus com as suas primícias também não deve ser uma negociata com Deus. Ó Senhor, eu vou te dar o dízimo, então abra as janelas dos céus aqui. Não, nós não vamos negociar com Deus, porque Deus não vende as suas bênçãos. A bênção de Deus é tão cara, vamos falar assim, valiosa, que Deus, Ele tem que te dar. Ele não pode te vender, ainda mais pela 10ª parte do seu salário. Então, ou você oferece a Deus em culto de gratidão,
com todo o seu coração, com toda a emoção que você tiver de gratidão. Isso é o que significa o dízimo. Terceiro princípio. Esse princípio, presta atenção, esse princípio é o princípio realmente da prosperidade. Guarde a quinta parte, ou, falando em outra linguagem, você deve poupar 20% de toda a sua renda. Vamos ver isso na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 41, versículo 34 a 36 e depois o versículo 49. Nós vamos estar falando aqui a respeito de José, quando ele interpreta o sonho de Faraó e no final ele fala isso aqui para Faraó. Como que Faraó deve fazer? Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora o versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Vamos então relembrar. Trabalhe, ofereça a primeira parte, a primícia, como culto de gratidão a Deus. E agora você vai poupar, guardar a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que você receber. Esse é o segredo da prosperidade. Você precisa aprender a viver com menos do que ganha e ainda guardar 2 partes. Você então vai guardar você vai oferecer culto de gratidão a Deus com a primeira parte, guardar 2 e você vai viver com 7 partes. Você deve estar louco, Marco Aurélio. Meu salário mal dá para comer. Eu fico no cheque especial todo mês. Como é que eu vou poupar? Irmãos, eu não estou louco. Você não está nessa situação só porque ganha pouco, mas porque administra mal o que ganha e gasta mais do que ganha. Comece pelo que tem hoje. Seja grato a Deus com a primeira parte, a primícia. Guarde as 2 partes, independente até do que você está devendo, porque eu vou falar disso mais tarde um pouquinho, mais adiante. E aí, meu irmão, trabalhe mais, estude mais, faça hora extra, tenha um segundo emprego e gaste menos. E a partir, se você conseguir fazer isso no primeiro mês, já no primeiro mês você já pode se considerar próspero. Por quê? Porque você viveu com 7 partes, você louvou a Deus com a primeira parte e você ainda guardou 2 partes, independente do caos que está a sua vida. Você já começou a ser próspero. Então agora vamos definir o que é prosperidade e depois diferenciar prosperidade de riqueza. Primeiro, definição. Pastor Daniel uma vez definiu a prosperidade da seguinte forma: prosperidade não tem a ver com a capacidade de acumular riqueza, tem a ver com a capacidade de repartir. Mas como é que na prática eu chego a isso? Então você está aprendendo aqui agora. Na prática, aprendemos aqui que ser próspero é viver com a máxima disciplina possível, com 70% do que ganhamos, pois a primeira parte é culto de gratidão a Deus, e as 2 partes restantes são poupança, sempre com disciplina, com foco, e assim teremos o nosso sustento e como repartir com o necessitado. Se você tiver disciplina para chegar até aqui, você será próspero. Até o terceiro princípio, se você fizer só isso, você será próspero. Sabe por quê? Porque matematicamente
se você guardar 20% do que você ganha, do seu salário, ao final de um ano, você terá mais ou menos cerca de 2,5 salários seus, né? Isso não te faz rico, mas você é próspero, porque você viveu um ano inteiro com 70% do que você ganha e ainda conseguiu guardar 2 vezes, né, 2 salários por 2 meses o que você ganha. Se você fizer isso por 5 anos, matematicamente você terá 12,5 salários. É uma boa soma, mas também não te faz rico. Se você fizer isso por 7 anos, como lá no Egito, você terá 17,5 dos seus salários mais juros. E se for por 10 anos, cerca de 25 salários mais os juros. Definitivamente, você é uma pessoa próspera. Você tem dinheiro guardado e vive com o que você ganha. Mas você não é rico. Então, você só é próspero. O quarto princípio agora é o princípio da riqueza. Quarto princípio é: multiplique sua capacidade de ganhar. Esse é o princípio da riqueza. Até o terceiro princípio, você é próspero e você se torna rico a partir que você começa a aplicar o quarto princípio. Vamos ver o que significa isso na Bíblia. Vamos voltar lá para José também, José do Egito. O que ele fez e se tornou rico lá no Egito? Gênesis 41, versículos 56 e 57. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãos, eu fiz ênfase na palavra vendia, porque José, quando abriu os celeiros, os egípcios não somente comeram do que eles tinham poupado, mas o que José fez? Ele vendeu. Vamos lá. Você poupou 20% de tudo que recebeu por 5 anos, por exemplo. Você tem cerca de 12 vezes e meia o que você ganha, o seu salário, mais os juros, né? E agora, eu posso comprar um carro com esse dinheiro? Não. Eu posso comprar uma casa com esse dinheiro? Não. Eu posso pagar dívidas com esse dinheiro? Não. Se você utilizar esse dinheiro para esses objetivos, você acaba com a sua chance de se tornar rico. Carro novo não é investimento, roupas de grifes não são investimentos, tá? E você não pode utilizar de forma alguma do recurso que você gastou como prosperidade para gastar com essas coisas. Se você tiver das 7 partes restantes o suficiente para comprar essas coisas, ótimo. Mas esse que você guardou, você não pode fazer. O que eu vou fazer com isso? Vamos voltar para a Bíblia. José poupou por 7 anos e depois ele multiplicou. Por quê? Porque ele não só comeu aquilo, ele vendeu. Ele multiplicou o dinheiro. Ele vendeu o estoque e, pelo jeito, ele vendeu com uma boa margem, pois só o Egito tinha a mercadoria que o mundo inteiro procurava. O conceito de riqueza, então, é a capacidade de multiplicar a prosperidade. E se você tiver foco e disciplina, durante o tempo que você está poupando, você já vai pensando em como que você vai multiplicar essa prosperidade. Vou dar um exemplo, meu exemplo, bem rapidinho, né?
há 16 anos atrás, eu ainda estava no banco, ganhava bem, etc, etc. Eu montei um salão de beleza, eu construí, eu equipei, eu comprei os acessórios lá, prancha, secador, etc, etc. Paguei para minha esposa estudar durante 2 anos, ela fez curso durante 2 anos, etc. E ela começou a trabalhar lá no salão. E o que acontece hoje ainda, 16 anos depois? Aquele dinheiro que eu investi, ele está se multiplicando, porque ele se torna em dinheiro novamente. Então, é isso que você vai ter que fazer com o seu dinheiro. Sei lá, você vai procurar, você vai ver se você entra numa sociedade boa, ou procurar uma franquia. Hoje existe franquia de tudo quanto é tipo de coisa, franquia de perfume, franquias de sanduíches, pão de queijo, curso de inglês, etc. Ou até como usando a sabedoria, né, dos nossos antigos, dos nossos pais, né? Quando alguém queria aplicar o dinheiro e ele via que tinha uma outra pessoa que tinha ali uma fazenda, né, e tal, ele falou assim, se eu comprar uns bezerrinhos, pô, aí na sua fazenda para a gente partir o lucro, tinha essa palavra, né, partir o lucro, vamos fazer isso? E punha o bezerro e dentro de 1 ano vendia, partia o lucro. Ou seja, até pegando esse exemplo, se há 1 ano atrás você tivesse comprado 10 bezerros, hoje você estaria dobrando o seu capital, por causa do valor da arroba do boi. Então, eu quero só passar esse conceito. Você vai continuar no seu emprego, cultuando a Deus com uma parte, poupando outras 2 partes, e o dinheiro poupado é que você vai aplicar de modo que ele comece a trabalhar por você, retornando multiplicado. Então, use esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Isso que é enriquecer. Então, enriquecer é quando você multiplica a prosperidade. Meus irmãos, até aqui nesse 4º princípio, nós aprendemos como adquirir o dinheiro, como ser próspero e até como ser rico, né? Daqui para frente, nós vamos falar os princípios de como manter e proteger o dinheiro. Então vem o 5º princípio. Eu estou sendo bem rápido, senão não dá tempo, tá, meus irmãos? Mas o 5º princípio: diga não ao desperdício. Vamos de novo para a Bíblia. João, capítulo 6, versículo 11 e 12. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha aqui Jesus usando os princípios. O que ele fez? Ele pegou 5 pães e 2 peixes ali, que era muito pouco diante da necessidade de alimentar 5.000 pessoas ali. Mas o que ele fez primeiro? Ele deu graças e repartiu. Esse é o princípio da multiplicação. Ele agradeceu e depois começou a repartir. E isso se multiplicou. Mas o que eu quero chamar a atenção para a nossa aula de hoje é sobre aqui, o que ele mandou os discípulos fazerem depois que estava todo mundo farto. A Bíblia fala que eles comeram o quanto queriam. Aí Jesus pegou e falou: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deus vai te suprir até que fique farto. Mas não desperdice o que Deus te deu, porque o desperdício é uma afronta a Deus. Não desperdice comida. Existem muitos famintos próximos a gente. Não desperdice água. Não desperdice energia. Tudo que você deixar de desperdiçar,
você pode repartir com o necessitado. Existe um estudo que diz que o que se desperdiça no mundo anualmente daria para matar a fome na África. Não compre mais, mesmo que seja coisas de comer, não compre mais do que você precisa e deixa ele se perder porque perdeu a validade, ficou velho ali. Você gasta 3 saquinhos de arroz, você compra 5, depois compra mais 3, mais 4. Depois, um dia que você vai pegar aquele saquinho de arroz, ele já está carunchado. Isso é pecado, irmãos. Você vai ter que jogar fora. Comer até fartar é bênção. Jogar comida fora ou qualquer outra coisa é pecado. Então, o 5º princípio é diga não ao desperdício. 6º princípio, casa para morar e renda para o futuro. Provérbios, capítulo 6, verso de 6 a 8, nos ensina a considerar a formiga que prepara seu alimento no verão para ter o que comer no inverno. Tudo que a formiga faz, ela faz para a sua casa. E verão para a formiga significa os nossos dias produtivos, inverno a nossa velhice. Compre uma casa, deixe uma herança para os seus filhos. Mesmo que você leve aí 30 anos pagando por um imóvel nesses programas de Minha Casa Minha Dívida, né? Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Dívida, mas é melhor você estar pagando 30 anos por uma casa e depois ela é sua e dos seus filhos, do que você pagar 30 anos de aluguel e não ter nada. Quando não puder mais trabalhar, qual que será a renda da sua velhice? Contribua com o plano de aposentadoria do governo. Se você tiver condições, faça um PGBL, né? um plano de previdência privada para complementação de renda, etc. Observação. Lembrando lá atrás, tanto o recurso para adquirir a casa quanto para guardar para a velhice deve sair das 7 partes que você tem para gastar, tá? Porque a primeira parte é culto a Deus e as outras 2 é poupança sempre para você investir em algo que te traga riqueza. Assim, até agora, trabalhe, cultue a Deus com a primeira parte de sua renda, poupe 2 partes da renda, porque isso é ser próspero, multiplique a sua prosperidade, diga não ao desperdício, adquira a sua casa própria e tenha uma renda para a velhice. 7º princípio, poupar é bênção, acumular é maldição. Os japoneses têm, um dos princípios que ele tem da qualidade total, são chamados princípios dos 5 S's, e um deles diz assim, eliminar do espaço o que seja inútil. Irmão, isso significa na prática o seguinte, comprou uma roupa nova, doe a sua roupa usada. Se você está acumulando roupa que não usa, você está com o estigma do acumulador, entendeu o princípio? Que sentido tem você acumular no seu guarda-roupa sapato e roupa que você não vai usar? Isso é doença. Então, você pega e doe, está em condições de ser doada, doe. Poupar e aprender a viver com o que ganha é bênção, mas se você exagerar nisso aí, inverter o sentido, aí já é avareza, já é ganância, e isso é idolatria. Ter dinheiro não é pecado, o amor ao dinheiro é que é, e é grave, é idolatria. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, está falando assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro é bênção quando ele é servo, mas ele é maldição quando se torna senhor. 8º princípio, nós já estamos terminando. Dívidas são inimigos, enfrente-os. Marco Aurélio, você deve estar ficando doido. Você acabou de falar que eu posso fazer uma dívida para adquirir a minha casa, no Minha Casa Minha Dívida.
Como é que você está falando sobre que dívidas são inimigas? Enfrente-os. Existe um ditado popular que fala que dinheiro não aceita desaforo. E eu vou dar o exemplo, o que é isso. Irmãos, se você tomar R$2, dinheiro de comprar pão, R$2 emprestado a 10% ao mês, durante 10 anos, sem pagar nada, só vai juros sobre juros, tá? No final, você terá que pagar exatamente R$ 185.418,14. É isso mesmo. Você pegou R$2, você tem que pagar quase R$200 mil. Então, agora vem aí. Se você usa limite do cheque especial a 8%, a 10%, então você é que é doido. Não sou eu que sou louco em lá atrás falar para você poupar 20%. Você é que é louco em estar pagando 8 a 10% de juros. Se você anda pagando só o mínimo do seu cartão de crédito e vai acumulando, você é doido. Então pare com isso imediatamente. Alguém disse certa vez que lucro e prejuízo devem ser realizados o quanto antes. Então, se você se encontra nessa situação que eu acabei de falar, usando diretamente, compulsivamente o cheque especial, enfrente seus inimigos. Você troque as suas dívidas com altas taxas por dívidas com taxas menores e prazos maiores e acaba com isso. Detalhe, você não pode deixar de poupar as duas partes porque tem dívidas e não pode usar o dinheiro das duas partes para saldar essas dívidas. Você terá que fazer isso com as 7 partes restantes. Sabe por quê? Porque prosperidade é algo psicológico. Você vai lutar para ganhar mais, trabalhar em hora extra, um segundo emprego, fazer curso técnico, gastar menos, vai renegociar suas dívidas e mesmo assim você vai cultuar a Deus com uma parte da sua renda e poupar as outras duas partes sempre. À medida que você vai trabalhando e liquidando as dívidas por um lado, você vai acompanhando o seu saldo da poupança, aumentando por outro lado. Isso é psicológico, isso te dá esperança, porque só de você estar pagando as dívidas, você não vê que você está prosperando, você vai prosperar, você vai ver que você está prosperando, porque o seu outro saldo está... Marco Aurélio, mas qual o sentido disso? A outra dívida lá é 5% ao mês, aqui você não está ganhando nada. É psicológico. Irmãos, por causa do tempo, eu vou adiantar mais 2 minutos rápido. 9º princípio, proteja contra a perda, é o principal protegido. Uma vez, irmãos, eu vi alguém dizendo que fazer seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de residência, é só para quem não tem fé em Deus. Isso é uma ignorância. Será que essa pessoa que fala isso, ela sai de casa e deixa a porta, o portão tudo escancarado, ou ela fecha? De noite ela vai lá e fecha as portas, olha as janelas, ou não? Então é o mesmo princípio. Então, sempre que possível, tenha um seguro de vida que cubra invalidez permanente, morte. Tenha um seguro do carro, da casa, um seguro contra a perda de renda. Isso não tem nada a ver com falta de fé. Isso é prudência, é o principal protegido, são apenas mitigantes de risco. E o último princípio: quem não nasce para servir, não serve para viver. Romanos 12, versículos 6 e 8, está escrito assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Irmãos, eu estou lendo aqui, existe o dom de contribuir. Você já deve ter o prazer de conhecer pessoas abastadas, né? Ricas, crente,
e que contribui abundantemente com a obra, com os necessitados, e parece que quanto mais contribui, mais ricas se tornam. E é isso mesmo. Existem pessoas cujo dom é de contribuir. Bom, tendo disciplina e usando todos esses 10 princípios, você no mínimo será próspero. E devemos usar nossa prosperidade para servir o outro. A palavra de Deus diz em Provérbios 19:17, que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Deus é bom demais. Dele é a prata e o ouro, está escrito Ageu 2:8. Ele te abençoa, então você se achega com gratidão, devolve uma parte. Ele te abençoa mais ainda, então você se compadece do pobre. E Deus, que é o dono do ouro e da prata, que te deu tudo isso, Ele considera como se você tivesse feito um empréstimo e Ele te paga o seu benefício. Então, irmãos, são 10 princípios bíblicos para prosperar e até enriquecer, mas de modo nenhum endeusar o dinheiro. Em 1 Timóteo 6, 17 e 19 está escrito assim, e nós vamos terminar essa aula com isso. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.